pessoal, então hoje nós vamos começar com a nossa primeira aulinha online. Estamos nos adaptando, vamos ver se eu consigo facilitar a vida de vocês um pouco aqui. Corrigir alguns exercícios que foi proposto na aula passada e trabalhar um pouquinho vocês olhando, mexendo no HP. Alguns alunos ainda estão com um pouquinho de dificuldade. Então é o seguinte, preciso que todos vocês estejam com esse C aqui na calculadora. Como que faz isso? Tem que apertar o STO e aqui, certo? Ó, eu acabei de tirar o meu, coloquei, vai ficar o C, certo? Sempre FCLX para limpar todas as memórias da calculadora e os nossos cálculos não ficarem com erro, tá? F2 para ficar duas casas depois da vírgula ou F3, três casas depois da vírgula, beleza? Eu tô usando lá o link que eu coloquei na primeira aula de vocês, que dá para usar, não precisa gastar com calculadora por enquanto. Quem já gastou, usa a calculadora de vocês. Bom, lembrando alguns conceitos. N é prazo, I é taxa. Um tá do lado do outro, certo? Se o meu prazo é mês, a minha taxa tem que ser mês. Se o meu prazo é ano, a minha taxa tem que ser ano. E se meu prazo é dia, a minha taxa tem que ser dia. Nós precisamos, em alguns momentos, converter as nossas taxas. PV sempre vai ser o valor menor que o FV. Por quê? Ele é o valor inicial, é valor presente. Então, sempre vai ser menor que o FV. PMT é quando a gente faz cálculo para contas parceladas. E o FV é o montante. Prestem atenção. PMT é diferente de FV. O PMT, eu compro, por exemplo, alguma coisa de R$1.000 e vou pagar em 5 parcelas. Eu vou calcular juros, mas a partir proporcional. Se eu paguei um tanto na primeira parcela, eles não vão poder cobrar juros em cima disso. Então, o PMT tem menos juros do que o FV. O FV não. Você compra, fica, vamos dizer, 5 meses sem pagar nada e daí que você vai pagar. Então, o FV sempre vai dar mais juros do que o PMT. CHS, a tecla que tá aqui, ó, a gente faz para trocar o sinal. Por que que a gente precisa trocar o sinal? A HP, ela trabalha como se fosse um fluxo de caixa. E o nosso PV, para a calculadora, ele entra como negativa, como se a gente estivesse fazendo uma dívida. Nós estamos falando de matemática financeira. Então, eu faço uma dívida de R$1.000, como eu falei. Então, você coloca o 1.000 negativo e coloca no PV. Por quê? Ela dá erro para achar o I e o N se não colocar esse CHS. FCLX para limpar e esse aqui para arrumar os juros compostos, certo? Vamos fazer um exercício aqui. Um banco de investimento financia a venda de um equipamento num prazo de 2 anos, certo? 2 anos, isso seria o nosso N. Vou colocar aqui. Opa. Beleza. Com uma taxa efetiva de 1,2% ao mês. Pronto, já deu problema. Por quê? Esse é o nosso I. Só que aqui tá o mês e aqui tá o ano. Então, vou colocar aqui igual 24 meses. Regime composto, calcule o valor da prestação. Então, eu quero saber PMT, certo? De uma máquina cujo valor à vista, valor inicial, valor presente, o meu PV vai ser de 20.000. Então, vamos lá, fazendo a calculadora. 20.000. CHS, PV, 1,2 e 24 N PMT. Então, eu quero saber o valor da prestação. Ó, F2, então eu vou pagar o quê? Ó, isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão pagar, deixa eu só mudar a cor aqui pra gente saber que é a resposta. Vocês vão pagar 24 vezes de 964,04. Então, você
tem 24 parcelas nesse valor. Quanto que você pagou por esse 20 mil? Olha aqui, ó, Enter, 24 vezes, você pagou no total 23.136,99. Um pontinho aqui só para dividir. Minha calculadora tá com a configuração como se fosse americana, tá? Vírgula depois do ponto. Quanto que eu paguei de juros? Então, meus juros nessa conta foi de 3.136,99, certo? Ó, tinha 20 mil, o valor do equipamento era 20 mil, foi pago 24 vezes desse valor, foi pago então 23.136, meu juros está aqui, certo? Então vocês precisam interpretar o problema, entender o que o problema está pedindo, identificar as variáveis e tentar resolver. Vamos ver o 2, uma compra de 10 mil, será financiada em 12 prestações mensais de... Então, isso aqui é o PMT e o N. Vou pôr aqui em outra cor. Esse é o N. Esse é o PMT. Uma compra de 10 mil. Esse é o PV. Daí ele vem aqui, com uma taxa de juros mensal cobrada. Então, o que eu quero saber? Preciso descobrir o meu I. Certo? Então, o que o exercício quer saber? O nosso I aqui. Então, de novo, vamos lá na calculadora. Eu tenho FCLX, vamos limpar isso aqui. 10 mil. CHSPV. 12 prestações, ó, mês, fechou nossa conta, 12, N, isso, 910,68 PMT, eu preciso saber o valor da taxa, para saber o I. Aqui, ó, cuidado, em algumas situações eu vi o pessoal colocando 1,4, gente, banco... Situação financeira é muito difícil eles arredondarem. Então, ó, vou até aumentar aqui, ó. A nossa taxa vai ser de 1,393% ao mês. Essa seria a resposta certinha, completa. De novo, aqui vamos voltar a tentar analisar aqui a situação. A pessoa pagou 12 vezes, então 12, Enter, 910,68, ela pagou R$10.928, era R$10.928 de juros, certo? Eu quero fazer as últimas lá com vocês, para esse vídeo não ficar muito extenso, por causa da questão do postecipado e do antecipado e diferida. Vamos fazer a 9, a 10 e a 11. Seguinte, um equipamento cujo valor de 25 mil está sendo parcelado em 1.700, em parcelas de 1.700, a juros composto de 18% ao ano, capitalizados, ó, mensalmente. Bom, vamos lá. Como que eu transformo essa taxa? Depois a gente vai pensar no resto, mas primeiro eu quero saber a taxa. Primeiro, o que eu quero que vocês entendam? Na HP, seguinte, vamos supor que eu tenha R$100, certo? Esse é o meu dinheiro, eu tenho R$100. Se eu aplicar uma taxa de 18%, que é o I, por um ano, ó, 1N, ele vai render 1.118, tá? Eu tinha 100, coloquei 18% no ano e vou ter 118. Agora, só tirar as duas casas aqui.
eu quero saber a taxa ao mês. O que vocês têm que fazer? Limpou aqui, volta com R$100, PV, 118 é o FV, igual a gente fez. Só que um ano tem quantos meses? 12 meses. 12N, achei o I. Ó, F3. Qual que é a minha taxa? 1,389, opa, 1,389% ao mês. Professora, coloco 2 ou 3 casas depois da vírgula. Se é dinheiro, gente, 2 casas depois da vírgula. Agora, se for taxa, quanto mais próximo o nosso resultado, melhor. Bom, achei a taxa, tranquilo? Entenderam a parte da taxa? Agora vamos voltar a ler o exercício. Ele comprou um equipamento de R$25.000, vai pagar 1.700 todo mês, com essa taxa aqui, com a primeira parcela no ato da compra, ou seja, calcule o número de prestações mensais. Eu quero saber o que? PMT, certo? Eu preciso descobrir o meu PMT. Só que, aqui que está o problema desse exercício. Com a primeira prestação no ato da compra. Isso aqui a gente chama de que ele é antecipado. Tenho duas receitas, antecipados e postecipados. Antecipado, o que que significa? Quando você compra, por exemplo, numa loja, então você vai lá, compra um produto e você vai comprar um carro, por exemplo. Você sai da loja no dia que você comprou, mas o boleto vai chegar para você pagar no próximo mês. Então, isso é uma compra postecipada. É muito difícil acontecer situações onde você compra um produto, você já dá o dinheiro e depois você parcela. Então, a situação é um pouquinho diferente. É igual o cartão de crédito. O cartão de crédito não vai sair o dinheiro na hora, vai cair para a primeira prestação daqui a um mês. Então, ela é antecipada. Como que eu faço para resolver isso? Vem aqui na calculadora de vocês e a gente vai ter que ativar essa tecla aqui, ó, BEG, o Begin. Então, você aperta o G, Begin. Eu mudei a função para quando eu estou trabalhando com parcelas antecipadas. Então, vem aqui, 25.000, CHSPV, 1.700 PMT. Desculpa, eu tinha falado que a gente precisava do PMT. Não, a gente quer saber o N, número de parcelas. 1,389 e faltou achar o N. O que deu aqui? Então, a minha resposta é que nós precisamos de 17 meses. Essa compra foi feita em 17 meses, certo? Quero fazer mais um aqui para pensar sobre isso? Então, de novo, ó, eu pago a primeira parcela, eu já dou um valor na entrada e depois eu preciso calcular o restante. Então, vamos ver o que está dizendo no exercício. Uma casa é financiada em 15 anos, com prestações de 1.341, a taxa de 1% ao mês. Ó, informações que nós temos. 15 anos. Ó o problema. Mês, ano. Se eu sei que um ano tem 12 meses, 12 vezes 15, eu tenho 180 meses. Com prestações, eu quero saber a primeira, ele vai pagar, depois o resto vai vir as parcelas para um carnê ou no contrato. Qual que é o valor da casa? Gente, quando eu vou financiar, eu vou saber assim, essa casa está custando, por exemplo, 100 mil.
Eu vou lá no banco e empresto o dinheiro para pagar os 100 mil. Então, o banco vai cobrar os juros para me emprestar esse dinheiro. Então, se eu quero saber o valor da casa, eu quero saber o meu PV. Bom, então vem aqui, limpamos a calculadora, 180N. Vocês estão vendo que eu estou fazendo nunca na mesma ordem, não importa a ordem, não põe Enter nunca. E 1.341,15. Valor da prestação, então PMT, eu quero saber o meu PV. Ó, ele vai dar o valor negativo, porque é quanto você emprestou do banco. Então, quanto que valia a casa? Quanto que foi o valor financiado? O valor financiado foi R$106.059 e, ó, coloca aqui, ó, F2, ele deixa redondinho para nós, 94. Opa, cadê onde que foi meu 94? Ah, foi na calculadora, 94. Esse é o valor da minha casa à vista. Mas quanto que você vai pagar pela casa? Olha aqui, ó. 1.341,15. Enter. 180 vezes eu vou pagar disso. Vezes. Então, 180 vezes eu vou pagar 241 mil pela casa. Então, você vai ficar devendo 180 meses para o banco. Então, você pagou 241 pela casa, mas ela vale 106 mil. Pode ser que depois tenha uma valorização, alguma coisa, mas é isso. Eu vou gravar outro vídeo com esse aqui, senão vai ficar muito extenso, certo?